Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sabadão, dia 2 de maio, nesse momento, 23 horas e 5 minutos. E a gente aqui, ainda quarentenados, buscando entregar informação de qualidade para vocês que acompanham o nosso canal. Eu vou começar já o vídeo de hoje com informação relevante para que vocês entendam a pressão do fluxo estrangeiro. Dá só uma olhada, pessoal. Nessa semana a gente subiu 6,87, semana curta. E corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado tomaram quase R$ 1 bilhão no mercado à vista. Mais uma vez, a gente sempre fala, fluxo do mercado à vista não tem prazo, porque ninguém compra uma ação com prazo de vencimento. Agora, no mercado futuro, a gente tem prazo de vencimento dos contratos, no caso do Ibovespa, a cada 2 meses, e no caso do dólar, todos os meses. E por que a gente comenta isso, pessoal? Porque eles têm uma eficiência muito grande no nosso mercado e a gente sabe que no pregão de sexta-feira, quando aqui estava fechado, a gente teve um ambiente corretivo nas principais ADRs no nosso mercado que são negociados em Nova York. Só que antes disso, eu vou comentar aqui com vocês porque tem muita gente nova chegando aqui no nosso conteúdo e lá na parte dos comentários falando o quê? O que vocês têm em relação ao investidor estrangeiro? Qual que é a estrutura desse processo todo? Estou buscando entender. Então, você que está chegando agora, eu vou rodar aqui a nossa estrutura do canal para que você entenda como que a gente trabalha. Bom, a gente trabalha com o fluxo do investidor estrangeiro por duas frentes. Fluxo oficial estrangeiro e corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Em relação ao fluxo oficial estrangeiro, a gente acompanha o segmento Bovespa, que são as compras e vendas no mercado à vista, o segmento BMF, que são as compras e vendas no mercado futuro. Nesse caso específico, a gente acompanha os contratos em aberto do Ibovespa futuro, dólar futuro e também dos juros futuros. Essa informação aqui, se você que está chegando agora no nosso canal, a gente tem na descrição do vídeo o link para a nossa página que você pode acessar justamente para você buscar essa informação no dia a dia, sem precisar de aguardar os nossos vídeos de base semanal. Aqui nessa coluna à esquerda, basta você ir descendo, inclusive quero dar os parabéns aí, o meu muito obrigado pelo prestígio aqui, a gente já tem aí 666 seguidores interessados aqui no conteúdo do canal. Aqui a gente tem até um gráfico, né, evolutivo da nossa bolsa de 95 até 2020. Temos aqui as nossas redes sociais, Facebook, Twitter. E aqui embaixo, pessoal, a gente tem mercado futuro dos contratos em aberto para o Ibovespa, para o dólar e também para os juros. Essa informação ela é sempre atualizada pelo site da B3 nas madrugadas entre os dias úteis. Por exemplo, de segunda para terça, na madrugada, você já consegue ver como é que fecharam os contratos em aberto na segunda-feira. Acessou a nossa página na terça-feira de manhã, você já consegue visualizar o que aconteceu no dia anterior. Com exceção, quando é sexta-feira, a B3 está deixando para atualizar na madrugada de domingo para segunda. E como a gente teve um feriado na sexta-feira, eles também não atualizaram. Ficou exatamente entre essa movimentação que vai ser disponibilizada entre domingo e segunda-feira. Fora isso, em dias úteis normais, até quinta-feira, toda madrugada, assim que eles atualizarem, a gente replica aqui no nosso canal. Se você dá uma olhada no pregão, no dia seguinte você já consegue visualizar. Aqui embaixo, você tem também a informação do fluxo oficial estrangeiro no segmento Bovespa. Justamente os dados que são disponibilizados pela B3, por regra da B3, com 2 dias úteis de atraso. Renato, mas aí eu não consigo saber as pressões dominantes em relação aos dias mais recentes. Não tem como. Por quê? Porque a B3 tem essa conduta e ela só divulga por parte do fluxo oficial, ela pega só o fluxo geral dos participantes. Mas mesmo assim, no final de cada pregão, aí na parte da noite, se você acessar aqui o nosso conteúdo, você já consegue ver o último dado que foi disponibilizado pela B3. Só que, olha que interessante, como eu falei com vocês, a gente tem também, pessoal, a movimentação por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Esse dado, sim, a gente tem em tempo real. Através de um sistema próprio, eu consigo varrer todos os ativos que são negociados na nossa bolsa. Segmentar ativos do Ibovespa, setores e também no mercado futuro para os contratos de índice dólar. E essa movimentação aqui das corretoras estrangeiras, lá na nossa página também,
tem uma aba chamada A Ideia do Blog. Dá uma clicada aqui e lê o funcionamento que a gente deixa lá claro, vai dar para você ter uma pequena ideia desse processo todo, para você não ficar ali totalmente perdido em relação a essa movimentação, que essa sim a gente tem em tempo real. Bom, olha que interessante, a gente já faz esse acompanhamento há mais de 3 anos. São 197 semanas, 147 delas, preço e fluxo no mesmo sentido. Ou seja, as corretoras estrangeiras têm um poder de acerto de mais de 74% no nosso mercado. É um motivo de orgulho que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. E esse dado dessa semana, essa ponta compradora de quase 1 bi e 6,87 de alta para o nosso mercado, dá só uma olhada aqui, daquele nosso quadro evolutivo, como é que foi a performance deles no nosso mercado. Mais de 64 milhões de reais de projeção de lucro nessa semana. Você que está chegando agora, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores. Claro, tem semanas que eles perdem, mas olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores. A gente está aqui para poder deixar você, investidor pessoa física, craque, onde que existem as pressões por parte do fluxo estrangeiro, fluxo oficial e também as corretoras estrangeiras que estão operando no nosso mercado. Lembrando mais uma vez, vou aproveitar também para rodar o nosso disclaimer. Aqui, pessoal, a gente não faz nenhuma recomendação de compra nem de venda em nenhuma hipótese. Seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e principalmente nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no nosso mercado. E olha, pessoal, vou dizer uma outra coisa aqui para vocês. Bom, se você veio aqui para pegar call de compra ou call de venda, não faz questão nenhuma de se esforçar em anotar as pressões e principalmente não foca no que é dito, perdão, mas aqui não é local para você. Procure outro canal, outro veículo, poxa, e tenha todo o sucesso do mundo. Aqui, no nosso canal, pessoal, é para gente que se esforça. Aqui, a gente sempre olha setores que estão com pressão de compra ou de venda, ativos que estão com pressão de compra ou de venda pelos grandes fundos globais. Então, se você anotar onde tem essas pressões, de acordo com o seu interesse, você já tem aí meio caminho andado em relação a alguma estratégia que você precisa de adotar no mercado financeiro. Lembrando, só nunca esquecer de usar o seu dinheiro com gerenciamento de risco quando você atua no mercado financeiro. Renda variável, ela varia, portanto, você precisa de segurança de não trocar o pé pelas mãos querendo ficar rico no pregão seguinte. Então vamos lá, a gente tem aqui a movimentação deles nessa semana e eles tomaram também no mercado futuro. E olha o dólar, pessoal, dólar com uma semana bem corretiva, finalmente. A gente fechou aí cotado a 5,43 o comercial e eles sentaram a mamona na venda. Aqui ainda tenho a informação do contrato K. Eu não cheguei ainda a pegar do contrato M, que começou a ter liquidez no pregão de quinta-feira, beleza, pessoal? Mas no contrato K, sentaram a mamona na venda no nosso mercado. E dá uma olhada que nos principais mercados pelo mundo, a gente teve aqui uma alta média de 2,03. A gente percebeu que bolsas americanas tiveram um ambiente corretivo, europeias e asiáticas tiveram um ambiente um pouco melhor de valorização. Agora, a gente teve na sexta-feira um funcionamento das bolsas americanas. Eu coloquei até um post lá para vocês dos nossos principais ADRs. Olha aqui que a gente tem aqui, ó. Nome da empresa, o ticker da ADR. Você que está começando no mercado agora ou você que já tem uma certa experiência, é bom que aqui você já pode pegar todos os tickers de negociação das bolsas negociadas lá fora. As ADRs do nosso país que são negociadas na bolsa americana. Aqui o correspondente do ticker no Brasil e aqui a movimentação de sexta-feira. Só a Vivo que salvou no pregão de sexta-feira lá fora, pessoal, subiu 0,12. Como tinha subido na variação semanal 0,31, a gente colocou aqui do lado projeção semanal ajustada. 0,31 mais 0,12 e 0,43. Só que nós não temos nenhum tipo de interesse em poder fazer uma previsão exata de projeção ajustada, mesmo porque o mercado lá fora ele tem a variação da moeda americana. A gente teve a movimentação aqui vendedora em grande parte dos nossos ativos, com exceção das ações de Vivo. Então eu só peguei aqui a variação semanal do nosso mercado e descontei o que a gente teve que pagar de pedágio na movimentação das ADS, para que a gente possa ter aqui uma ideia. Isso é ideia. Mesmo porque, na segunda-feira, pela manhã,
o mercado futuro americano, se estiver subindo, ele já vai descontar o tamanho dessa queda que as nossas ADRs tiveram. Então, agora, se estiver caindo, Renato, pelo menos aqui você já tem uma ideia de como que fechou a movimentação semanal, mais ou menos em relação à movimentação ocorrida nas bolsas americanas. E eu cheguei a circular aqui ativos que viraram. Por exemplo, Suzano, 0,72 na bolsa brasileira, só que caiu 1,80, então, em tese, caiu um pouco mais de 1%. Pão de Açúcar continuou caindo, inclusive antecipou aqui a movimentação, então a gente tem uma correção aqui mais expressiva. Virou também as ações de Ambev, que tinha subido aqui 2%, mas caiu quase 3%, então ficou quase 1% de queda. As ações de Copel, que tinha acumulado aqui quase 4% de alta, mas caiu lá 4%, então ficou no 0 a 0. E a gente tem aqui as ações de Vale, que subiu aqui 2,5%, lá caiu 3,27%, então ficou mais ou menos aqui com uma queda próxima de 1%. E aqui as ações de Embraer. Estava subindo 4,47% na semana aqui no nosso mercado, só que sexta-feira caiu 8% na Bolsa Americana, então em tese, quase 3,80% de queda no ambiente semanal. Lembrando que Embraer a gente já comentou aqui em alguns vídeos para vocês. E o principal aqui, pessoal, a nossa bolsa subiu 6,87%. Só que o EWZ, que é a iShare correspondente ao nosso Ibovespa, caiu 4,42%. Isso menos isso dá 2,45%. Então, em tese, tá? Nada de futurologia, mesmo porque o nosso canal não tem essa virada. 2,5% de valorização semanal para o nosso Ibovespa, contando com a movimentação do mercado americano no pregão de sexta-feira em relação aos nossos ativos. Se a gente pegar naqueles 2 e pouquinho, vai ser mais ou menos em linha do que a variação dos principais ativos pelo mundo. Fechou? Então eu vou comentar aqui com vocês a eficiência deles. Dos 23 índices, eles tiveram projeção de lucros em 17 deles. O Ibovespa, a 7ª melhor performance. Dá só uma olhada no setor que eles mais lucraram, pessoal. Carbono eficiente. É o mini Ibovespa, pessoal, sem Vale. Olha aqui, no índice de carbono eficiente, eles lucraram quase 100 milhões de reais. A gente vai comentar isso com vocês. É uma expertise fora do comum. Então, vou primeiro passar aqui para vocês, o setor em relação aos ativos do Ibovespa. Os ativos que eles andaram numa ponta compradora, 8,48 contra 9,82 de ponta vendedora. Mas olha o volume. O volume de compra foi praticamente o dobro. Onde que eles se concentraram compras no nosso mercado essa semana, pessoal? Em ativos de peso, carbono eficiente, nada mais é, o mini Ibovespa sem Vale. Concorda? Então, sentaram a mamona na compra. Itaú, Petrobras Ordinária, Banco do Brasil, Preferencial, Boa Lu, né, que a gente não chama mais de Magalu, porque de Mar não tem nada, Boa Lu, as ações de Suzano, JBS, a própria ação da Azul, que teve uma correção mais expressiva e ainda tem gordura em relação à movimentação semanal, quase 24 de alta. Renato, mas quase 24 de alta, mas Azul caiu quase 10 lá, então fica com a gordura de alta mais ou menos por volta de 15 na semana, ok. Carro-chefe de compra, as ações do Banco Itaú. Itaú, eles compraram, olha o que eles fizeram com o Bradesco, enfiaram a mamona na venda, comprando Itaú e vendendo Bradesco. O Bradesco subiu mais? Não. O Bradesco subiu menos que Itaú. E, se você olhar no mercado americano, olha aqui, dos ativos de peso, em relação aos bancos, Petrobras e Vale, e no caso Ambev também, quem que mais caiu nas ADRs do mercado americano sexta-feira, pessoal? Bradesco. 5,40, sendo que o Bradesco tinha acumulado uma alta de 7,34 na semana. Se a gente for descontar aqui essa movimentação corretiva, 1,94. E você pode ver que eles já estão o quê? Já esperando essa movimentação, sendo que eles enfiaram a mamona na quinta-feira em relação a vendas, em relação às ações da companhia. Bom, se a gente pegar aqui o destaque de ponta vendedora na semana, não teve. Por quê? Todo mundo subiu. E eu vou aproveitar aqui, vou rodar para vocês o índice de carbono eficiente, pessoal. Dá só uma olhada. Mais de 97 milhões, 8,71 dos ativos que tomaram, 5,20 dos ativos que bateram. Olha o destaque aqui de ponta compradora, pessoal. As ações do Banco do Brasil. É aquilo que a gente falou. Pegaram ativos de peso para poder tomar nessa semana no nosso mercado, ajudando a impulsionar essa movimentação. E a gente teve na ponta vendedora o destaque aqui das ações de Raio 3. Lembra que eles estão comprando Raio 3 algumas semanas e Raio 3 estava subindo nas 2 últimas semanas? Com eles empurrando nessa semana o quê? Aproveitaram o quê? Para colocar lucro no bolso. Em relação à movimentação aqui do carbono eficiente, top. Vou também comentar com vocês o setor financeiro. Olha aqui no setor financeiro, pessoal.
novamente, claro, as ações do Banco do Brasil e também as ações aqui do Santander. Na outra ponta, o destaque de ponta vendedora aqui a gente teve nas ações do Banco Inter, caindo um pouco mais de 2% no nosso mercado. Por que eu estou fazendo esses dois setores com vocês? Porque a gente tem aqui, ó, lembra que a gente tem o nosso gráfico dos índices que não são tão amplos? Olha essa linha verde, carbono eficiente. Olha aqui, pessoal, sentar a mamona. Olha aqui essa linha vermelha, o índice financeiro, também sentar a mamona. Lembra que a gente estava comentando? Eles tinham diminuído a intensidade de vendas, começaram a ficar flat. Nessa semana específica, tiveram uma ponta compradora mais pujante, muito atento na movimentação da semana que vem. Claro que a gente tem o delay do pregão de sexta-feira do mercado americano. Claro que pode ter uma pressão para a gente aqui, só que a gente já tem, inclusive dessa linha pontilhada aqui, a gente está começando a querer fazer uma movimentação de zigue-zague em relação à movimentação prévia que já tinha sido antecipada pelos setores. Ainda no nosso mercado, a gente não está fazendo esse zigue-zague ascendente ainda não. Em relação aos setores, principalmente os de peso, aqui materiais básicos, o índice financeiro e o carbono eficiente, a gente já tem aqui uma movimentação ascendente. Bom, eu quero comentar aqui com vocês, já que a gente fechou aí o mês de abril, nosso mercado subiu 10,25. Ainda continua sendo a bolsa que mais cai entre os principais mercados que a gente analisa aqui. Sugiro a vocês, dá uma olhada no vídeo do mês passado, acho que é o quarto, o quinto vídeo aí para trás, a gente chegou a fazer uma correlação em relação a isso, tá? É bem interessante vocês verem. Aqui, quando tem um fundo rosa, por quê? Investidor estrangeiro ainda tem o acumulado do fluxo oficial vendedor para o nosso mercado em abril. Lembrando que a B3 falta divulgar os dados do dia 29 e do dia 30. Moeda americana, ambiente de valorização e acumulando mais de 35 no ano. Bolsas americanas, bolsas europeias e também asiáticas subiram, então a gente não ficou no vácuo não. A gente pegou exatamente o bom humor do mercado externo depois que a gente teve aí uma derrocada no mês anterior. Derrocada entre aspas, né, pessoal? Dá uma olhada, que interessante. A gente está caindo 30, mas olha as bolsas americanas. A bolsa eletrônica Nasdaq já quase zerou queda do ano. É claro, aqui eu não estou computando do pregão de sexta-feira. A gente não está aqui ainda em maio. Mas só para poder demonstrar para vocês que mercado americano, que é o centro da pandemia agora, né, com o número de casos, a gente tem aqui essa movimentação da Bolsa Eletrônica Nasdaq quase no 0 a 0. A Bolsa que tem aqui as 500 empresas, o SP500, né, que na verdade é 500 e poucas empresas que fazem parte do índice, caindo 10 e os 30 ativos do índice Dow Jones caindo aí pouco mais de 15%. Europa tem uma movimentação corretiva anual mais expressiva. Bolsas asiáticas também. Agora, interessante que a bolsa de Xangai cai menos entre as asiáticas. Bem interessante, né? Bom, eu vou comentar aqui com vocês. Sempre quando a gente comenta essa movimentação geral, a gente parte para os ativos do Ibovespa. A nossa carteira, 73 ativos. Lembrando, a partir de segunda-feira a gente não terá mais 73, e sim 75. Está entrando 3, está saindo 1. Quem está saindo? Smiles. Quem está entrando? BIF3, que é Minerva. As ações de Engie 11, Energisa. E também as ações de CPFL. CPFL Energia. Então a gente vai ficar com uma carteira em relação ao Ibovespa de 75 ativos a partir de segunda-feira. Como a gente está fechando abril, a gente ainda está com esse vídeo fazendo o fechamento com vocês. E aqui a gente conseguiu perceber que os ativos de peso, só Petrobras empurrou para cima, com maior ênfase. A ordinária subiu quase 32 e a preferencial subiu 29. Dá uma olhada, pessoal, que Vale subiu? Subiu, só que subiu um pouco menos. No setor bancário, quem que foi o mais fraco entre os bancões, pessoal? As ações do Banco Itaú. A gente tem aqui também as ações de Bradesco, conforme a gente já comentou aí já no início do vídeo, que tem pressão vendedora por parte deles, a gente tem que ficar muito atento nessa movimentação aqui. E quem foi o ativo mais fraco? As ações de Ambev. Ambev caiu quase 5% nesse mês de abril. Vou retomar aqui com vocês que fiquem atentos os ativos que estão ganhando participação. Aqui, ó, essa coluna aqui de variação, tanto de um lado quanto do outro. Vocês conseguem perceber que vários ativos que tiveram uma valorização muito expressiva do nosso mercado aumentaram também expressivamente a participação em relação à carteira quadrimestral anterior? Caso de quem, pessoal? Caso de B2W. B2W subiu 52 em abril e já virou para alta no ano. Olha aqui,
aumentou 70% o peso. Renato, mas de 0,60 para 1,02 ainda é peso pluma? Sim, mas aumentou. Fundos passivos são obrigados a tomar para quê? Para balancear suas carteiras. Eu não estou nem comentando aqui de fluxo estrangeiro, que também tem pressão compradora nesse ativo. Agora, dá só uma olhada em Natura, pessoal. Natura subiu 130%. Pesava 0,68, agora está com 1,60. Qual outro ativo? As ações de Boa Lu. Olha as ações de Boa Lu aqui, pessoal. Tinha um peso de quanto? De 1,50. Agora já está em 2,30. Certo? Boa Lu teve o quê? Movimentação de variação positiva de 27%. Já virou o ano para alta. Bom, na outra ponta, quem sofreu muito foi o quê? As ações de Cielo. Cielo aí que venda Futebol Clube por parte deles. Vocês que estão acompanhando o nosso canal aqui. Caiu mais quase 9 nesse mês de abril. Está caindo 51 no ano. E também as ações de Embraer, no vídeo da semana passada, a gente já tinha comentado com vocês, que já estava vindo com uma pressão de venda em relação aos últimos movimentos. Ainda teve o acordo revogado com a Boeing, ativo sentindo mais e o ativo caindo aí mais de 56%. Se a gente for pegar as duas aéreas, olha, as ações de Azul perderam de share aqui 149%. Tinha peso de 0,86, agora 0,34. E as ações de Gol, que subiram no mês, tinham peso de 0,23, agora está com peso de 0,11. Isso é um peso pluma. 107% de perda. Olha a Via Varejo, pessoal. Via Varejo também ganhou cerca de 11%, mas Via Varejo, mesmo tendo uma alta de 73%, ela colaborou com 0,52% da alta do nosso mês, que foi de mais de 10%. Petrobras, se a gente somar a ordinária com a preferencial, dá 2,60. Quase 25% da nossa alta veio de Petrobras para esse mês. Por quê? Porque as outras blue chips que têm uma participação também mais relevante, praticamente ficaram no 0 a 0. E ainda tiveram blue chips que julgaram contra, que foram as ações do Itaú e também as ações de Ambev. Fechou? Dando essa repassada aí com vocês, eu vou falar do mercado futuro. Olha o que eles fizeram aqui na movimentação dos contratos do Ibovespa Futuro, que eles estão nadando de braçada. A gente chegou a comentar com vocês na semana passada que eles estavam armando a casinha, né, pessoal? Nosso mercado tinha derretido e eles estavam o quê? Com uma ponta compradora de quase 1 bilhão. Nessa semana, segunda, terça e quarta, nosso mercado explodiu. E eles, ó, colocaram lucro no bolso. Olha aqui, ó, escadinha descendente. Venderam na segunda, compraram um pouquinho na terça e venderam na quarta. Sendo que eles já estavam com o preço médio lá embaixo. Por quê? Porque tomaram o nosso mercado lá embaixo. Aproveitaram para colocar alguma coisa no bolso. E o nosso mercado, que deu uma derretida na quinta-feira, eles aproveitaram para quê? Para retomar a compra. Para continuar mantendo o preço médio deles lá embaixo. Viram a expertise que eles têm do nosso mercado? Se a gente for avaliar aqui para vocês o contrato K que se encerrou do dólar, lavaram a égua, pessoal. Depois de tanto ponta compradora que a gente falou com vocês aqui, das 2 semanas anteriores à semana que o dólar estourou, eles já estavam comprando. Semana passada aproveitaram o quê? Para colocar um caminhão de lucro no bolso. Ainda terminaram com 42 milhões. Lembrando que a própria B3, quando você está posicionado, na virada do contrato, a sua custódia não é renovada. Só o ajuste que você sofre lá na conta, né? Um ajuste positivo e pronto. Né? Inclusive o ajuste são todos os dias. Agora, olha que intensidade que eles têm no nosso mercado. Colocaram mais de 210 milhões de reais de projeção de lucro em relação ao preço médio no contrato K do dólar. Agora, no contrato M, a gente teve uma movimentação muito forte de alta na quinta-feira. Por quê? Porque a bolsa também teve uma correção. O que eles aproveitaram para fazer, pessoal? Não participaram dessa alta. Começaram a fazer uma casinha aqui, ó, uma casinha de venda no dólar. Muito atento nessa movimentação. Pode ser que a gente abra um pouco pressionado para cima ainda no pregão de segunda-feira, mas a gente segue sempre acompanhando essas evoluções e essas pressões que eles fazem nos nossos ativos. Bom, agora, pessoal, eu tenho que dar o braço a torcer a vocês. Vocês são muito, mas vocês são muito bons com o nosso conteúdo. Por isso que a gente fala, eu agradeço o carinho, a audiência sempre. Olha o que aconteceu na semana passada. A gente tinha soltado um vídeo aqui para vocês, que esse vídeo agora já está chegando a 5.000 visualizações. A gente chegou até a falar isso com vocês aqui, gratidão em relação a esse conteúdo que a gente produz.
E a gente já chegou a falar com vocês já há algum tempo no canal que se algum vídeo nosso tivesse uma quantidade superior a 1000 likes, a gente ia também dar uma informação de qualidade sobre aqueles nossos gráficos dia, né, semana, mês, ano, para os ativos. A gente tinha falado com vocês já há algum tempo atrás do setor financeiro. E hoje a gente vai falar também do setor de consumo. A gente teve aqui, ó, 1028 likes. Agradeço cada pessoa que está prestigiando o nosso conteúdo. E é isso que é a função principal. E olha aqui, pessoal. Aqui, ó, a taxa de likes muito maior ainda do que o nosso vídeo passado. Claro que também a visualização é interessante porque as pessoas vão se inteirando do nosso conteúdo, mas não esqueça não, prestigie esse conteúdo que a gente faz aqui gratuitamente com informação que ninguém fornece a vocês, investidores, pessoas físicas, com esse nível de detalhamento do investidor estrangeiro no nosso mercado, beleza? Então, vou começar já pagando a promessa, que é o seguinte, ó, o setor financeiro, em relação à movimentação aí das corretoras estrangeiras, com semana, mês e ano, quem que chamou a atenção durante o mês? As ações de Bradesco Ordinária, Banco do Brasil, as ações de BRML. Agora, olha o xodó aqui do setor financeiro. A gente tem aqui exatamente os ativos de B3SA, que subiram 7% aí no mês, e tem ponta compradora por parte deles, tanto no mês quanto no ano. E aqui, outro xodó que a gente tem, BPAC. BPAC tem fluxo comprador por parte deles no ano, sendo que BPAC era o ativo que mais caía. Nesse mês de abril, BPAC subiu 27% e eles o quê? Só administraram. Chegaram a vender essa movimentação aqui nessa semana, por quê? Estão colocando o quê? Lucro no bolso. Tomaram ativo lá na Bacia das Almas, pessoal. As ações de Cielo, que a gente estava comentando com vocês. Ponta Vendedora Futebol Clube, né? Não dão sossego em relação às ações de Cielo. No caso aqui de IRBR, muito atento, viu? Por quê? Subiu no mês 5%, subiu forte na semana, só que eles ainda não participaram e tem fluxo anual vendedor. Lembrando que IRBR ainda está caindo 73% no ano de 2020. Ó, vou comentar aqui com vocês ao setor de consumo. Quando a gente fala teteia, Boalu, fluxo positivo na semana, fluxo positivo no mês, fluxo positivo no ano. Se a gente pegar aqui, lembra B2W, que teve um incremento de movimentação e participação do nosso índice? B2W, esse mês, o quê? Compraram. E o ativo o quê? Subiu 52%, fluxo anual também positivo. A gente tem aqui lojas americanas, 38% no mês, só que eles venderam, só que lá no ano eles ainda têm gordura de compra, compraram quando o ativo que estava mais baixo, aproveitaram agora para colocar o quê? Lucro no bolso. Olha as ações de Marfrig, que estava com uma ponta vendedora mais expressiva, mas nesse mês subiu 45%. E eles ajudaram a empurrar no mês e ajudaram a empurrar na semana, que na semana subiu 22% dentro do nosso mercado. Paguei já a promessa, sempre quando vocês tiverem vídeos do nosso canal, a gente faz questão de poder demonstrar para vocês as pressões que eles estão fazendo aqui no nosso mercado. Bom, vou falar aqui agora com vocês aos nossos índices, que numa semana positiva, a gente teve aqui movimentações aí de todos os setores aí com encerramento positivo. Vou ordenar para vocês, no mês do maior para o menor, quem que foi o destaque aqui desse mês, pessoal? Consumo. Depois seguido pelo setor industrial. Quem que andou menos? Índice financeiro. Índice financeiro subindo aí 3,62 no mês de abril, ainda acumula no ano uma queda de 36%. Se a gente olhar nessa semana, as movimentações vieram de todos os lados. Semana positiva tanto aqui para o Big Four, que são os 4 setores de maior peso, e também dos setores que não têm tanto peso. Lembrando que saúde foi o que menos andou no nosso mercado. E se a gente olhar aquele nosso quadro, onde a gente aborda todos os ativos do Ibovespa já setorizado em relação à valorização, a gente teve nessa semana 68 ativos subindo e apenas 5 quedas. A gente teve aqui destaque para cima no setor financeiro para as ações do Banco do Brasil, para baixo o Cielo. No setor de consumo, Via Varejo para cima, Pão de Açúcar para baixo. Óleo e gás a gente só teve para cima as ações de BR Distribuidora. Em relação aos ativos do setor de materiais básicos, a gente teve para cima aqui as ações de CSN, como também as ações de Azul, do setor aqui industrial, e também as ações de Elet Meia, no setor de serviços públicos, com saúde para baixo, puxando as ações de Hypera, hipermarcas, e puxando para cima as ações de Intermédica. Eu quero que vocês olhem
para mim o vídeo da semana passada, como é que estava a posição de Intermédica, pessoal? Depois a gente vai falar isso com vocês. Em relação aqui no setor de telecomunicações, TIM com uma semana mais positiva e no caso aqui a TOTS com uma alta aí superior a 11%. Vou comentar exatamente aqui com vocês. A gente teve só do setor financeiro, só Cielo caiu. Pô, Renato, mas alguns ativos eles venderam. Sim, vamos ficar atento porque alguns deles eles podem estar fazendo o quê? Lucro no bolso. Como exemplo aqui, as ações do próprio Banco Bradesco. Na semana passada, o ativo tinha caído e ele tinha recomprado. Na retrasada, o ativo tinha subido e eles tinham vendido. Eles estão sempre trabalhando o preço, pessoal. Fica muito atento em relação a essa movimentação. Na semana passada, inclusive, o Banco do Brasil, com toda aquela crise política, eles tinham sentado a mamona na venda. E o Banco do Brasil teve uma correção mais expressiva. Chegou nessa semana, sentaram a mamona na compra de novo. Alguma coisa aconteceu em relação ao ambiente interno também que pode ter motivado essa semana compradora por parte deles. Não sei se necessariamente por algum fechamento em relação à movimentação do nosso mercado, aquele balanço mensal, os fechamentos dos fundos. Bom, no setor de consumo, Via Varejo explodiu, né, pessoal? Via Varejo, 45% de valorização dentro do nosso mercado e eles não participaram desse movimento. Inclusive, Via Varejo, como vocês viram lá, não tem participação deles aí no nosso mercado. Agora, a gente teve aqui movimentação compradora mais pujante para as ações de JBS. A gente teve também movimentação mais pujante para a nossa Boa Lu. E a gente teve movimentação mais pujante em relação aos ativos das lojas Renner, que inclusive andaram menos. Se a gente pegar aqui o setor de materiais básicos, o que eles estão empurrando aqui nessa semana? Eles empurraram as ações de CSN. Não participaram dessa alta do ativo, sendo que eles estão flat em relação a essa movimentação de CSN. Eles aproveitaram para empurrar as ações de Braskem, as ações de Uzi Minas, as ações de Klabin e com maior força as ações de Suzano, que porventura foi o ativo que menos andou nessa semana. A gente segue muito atento nessa movimentação por parte deles. Agora, no setor de óleo, gás e biocombustível, pessoal, olha o show. Petrobras, com a sua ação ordinária subindo aí mais de 16% no nosso mercado. Lembrando, a gente já comentou com vocês aqui no nosso conteúdo que, no caso deles, ambiente de segurança ordinária no bolso em relação à movimentação de compra. E eles estão aproveitando para poder o quê? Para tirar a movimentação da preferencial. Nessa semana especificamente, compraram as duas e fizeram uma movimentação muito expressiva em relação às ações de Petrobras no nosso mercado. Se a gente vem cá para o setor de serviços públicos, finalmente tomaram Equatorial. Lembra que a gente estava comentando com vocês que Equatorial estava com uma pressão vendedora mais expressiva? Nessa semana, o ativo que menos andou, mas que eles tiveram o quê? Uma ponta compradora mais ativa. A gente segue muito atento nessas movimentações que eles estão fazendo em relação ao ativo no nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha aqui, tanto a Elet 6 e Elet 3 foram as maiores altas. Na semana passada, Elet 3 foi o ativo que mais tinha caído, pessoal. E se você olhar, Elet 3 na semana passada foi ativo com o segundo maior volume comprador por parte deles. Se a gente verificar aqui, as ações de Taesa, também um ativo que vem bem mais lento, né, pessoal? Ponta compradora por parte deles aqui no nosso mercado. Lembrando que na semana passada, a Taesa foi o único ativo que tinha subido no setor de serviços públicos, né, diante de tanta queda no setor industrial. Então, nessa semana, olha o tamanho da barra de azul. E o que a gente tinha falado no vídeo da semana passada, pessoal? Foi o ativo que eles encerraram a semana com uma ponta compradora. E o ativo que mais tinha caído. Anotem, para que vocês fiquem atentos em relação às pressões que eles fazem nos nossos ativos. E Raio interrompeu aquela sequência que eles estavam comprando o ativo subindo. Nessa semana eles venderam e o ativo fechou a semana o único do setor com desvalorização. O setor de saúde, a gente falou no vídeo da semana passada, muito atento, Intermédica tinha sido o único ativo do setor de saúde que tinha fechado com o ambiente comprador por parte deles e o ativo caindo mais de 12%. Olha o que aconteceu, já tinham feito a feirinha na semana passada, aproveitaram para continuar a feirinha nessa semana e o ativo subindo aí mais de 5% dentro do nosso mercado. Bom, no setor de telecomunicações, as ações de TOTS tiveram uma alta muito expressiva, 12% do nosso mercado,
não participaram, vamos ficar atento, porque na semana passada eles também já tinham vendido com ativo com desvalorização. Nessa semana o ativo subiu 12, eles não participaram dessa movimentação, continuaram nessa ponta vendedora. Para as ações de TIM, um ambiente mais vendedor, mesmo ativo se valorizando mais do que as ações da Vivo, a gente precisa ficar atento. E no caso da Vivo, ativo que menos andou aqui do setor, e eles tiveram uma ponta compradora, seguimos sempre muito atentos em relação a esses movimentos deles no nosso mercado. Eu queria encerrar o vídeo de hoje para vocês, sempre soltando aqui aquele nosso gráfico semanal do nosso Ibovespa. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse gráfico semanal do Ibovespa, a gente fechou, na verdade, dentro da região de confusão. A gente tinha aqui a região de confusão, começando dos 80 até os 86. Chegamos a testar nela na semana retrasada, depois na semana passada, e nessa semana a gente chegou a fechar dentro. Chegamos a ficar até na metade da região de confusão aqui, ó, retração de 50. Só que, como a gente teve um pregão corretivo no mercado americano, então eu deixei aqui uma linha preta para que vocês entendam que se eu pegar aquela movimentação menos a correção percentual, em tese, daria um fechamento da semana aqui. Então, ainda a gente não conseguiu adentrar essa muralha da China que a gente está vendo, essa região de confusão aqui, exatamente marcado pela greve dos caminhoneiros lá no ano de 2018. A gente ficou um bom tempo aqui e nesse momento, depois de muita correção do nosso mercado, a gente está tentando brigar para poder entrar nesse paredão dessa região de confusão. A gente segue muito atento aqui, sempre ligados na movimentação do fluxo estrangeiro. Agradeço a vocês o carinho e a audiência que vocês têm com o nosso canal. Desejo a vocês um excelente domingo. Esse vídeo vai para o ar no domingo pela manhã para que todos possam ver e curtir, anotar, se esforçar sobre esse trabalho que a gente faz para vocês aqui no conteúdo do YouTube. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!